Você pode ter visto isso recentemente. Mas então, você sabe quais são os três poderes? São o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um tem um responsável. Mas agora imagina, como funciona a escolha de cada responsável? No caso, o chefe do executivo indica um novo responsável do judiciário. Depois, o legislativo, ele vai olhar essa indicação e vai aprovar ela. Mas antes de te explicar, eu preciso saber, você sabe quais são os papéis, obrigações e trabalhos dos três poderes? Enfim, são vários, mas quais são eles? No caso do executivo, ele é o presidente, que também é o chefe de Estado. Ou seja, ele representa o país lá fora. Aqui no Brasil é o presidente Lula. Ele também é o chefe de governo, ou seja, ele lidera o país. Ele organiza políticas públicas e também escolhe e decide os ministros, enfim, os diversos ministérios, e cada responsável por eles. Já o legislativo é o Congresso Nacional, que é composto por deputados federais e também senadores. Eles fazem leis e também discutem elas. Eles trabalham juntamente com o executivo e também fiscalizam o executivo. No caso do judiciário, o papel dele é defender a Constituição Federal e obedecer a ela. Agora, focando no STF, esse é o sinal. Como o Dino ele foi escolhido? No caso, o Lula indicou o Dino. No caso, é o presidente da República que precisa escolher. Esse ministro ele precisa ter mais de 35 anos e o limite de 75, que é quando aposenta. O Senado, ele precisa aprovar, enfim, olhar quem é essa indicação. Mas isso não é certeza. Então, o Senado se reúne numa sabatina e depois vota. O mínimo de votos é 41 votos para aí sim ser aprovado. Mas e você? Você se sente representado dentro das estruturas do Estado, das organizações diversas e também nos três poderes? Mas agora vamos ver a diversidade dos três poderes. Existe ou não? Vamos lá. Primeiro, no judiciário, no STF, a representatividade é zero. Hoje tem atualmente 11 ministros. Deles, 9 são homens e só uma é mulher. E sobra uma vaga, que vai ser empossada pelo Flávio Dino. Todos eles são brancos. No Legislativo, que no caso é o Congresso Nacional, no Senado, são 81 senadores. Deles são só 10 mulheres e 6 negros. Na Câmara dos Deputados, tem 513 deputados. Deles são 91 mulheres e 135 negros. Pessoas PCD são muito poucas lá. No Executivo, que no caso é a Presidência da República, atualmente é o Lula, mas historicamente no Brasil sempre foram homens. Mas teve uma vez que foi a presidenta Dilma, a única mulher. Mas todos também sempre brancos. Então, conclusão. Essa ausência de representação PCD é real dentro da democracia. Então, precisamos ver isso para mudar isso. Mas quando falamos sobre inclusão, quem realmente é incluído? As pessoas surdas sempre tentaram entrar na política, mas existem muitos obstáculos. Então, por exemplo, falta de comunicação, capacitismo, também audismo. Os grupos que faltam de representação, quais são as consequências negativas? No caso, é o prejuízo de criação de políticas públicas específicas. Tem uma profissional da área das ciências sociais, esse é o nome dela, que ela fala sobre representação e também democracia. Ela tem uma frase que diz que não basta a inclusão de diversos grupos na representação, mas sim a capacidade deles conseguirem realizar transformações efetivas nas agendas políticas e terem voz ativa e participante. Mas então, se lá no Congresso Nacional tivessem mais pessoas com deficiência, mas a elas faltassem capacidade de transformação, de nada adiantaria. Mas e você, pessoa surda? Você se sente representada na política? Precisamos pensar nisso.
Responda aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.